Ok, isso mesmo. Então, vamos lá? Vamos começar? Porque já está na página. Tá certo. Então, bom, pode começar, Pedro. Tá. Queria fazer uma pequena introdução, então, sobre o nosso projeto do coletivo de escritoras e escritores LGBT do DF em torno. Meu nome é Pedro Ivo. A gente está aqui hoje com Aaron Avelino, Alexandre Ribonde. Muito obrigado pela disponibilidade de vocês. E é muito bom e prazeroso saber que vocês, que são dois nomes que eu admiro muito, tanto o Aaron como o Ribonde, e é muito legal saber que vai ter esse momento de conversa e diálogo entre vocês dois. O projeto se chama CLGBTDF Convida, e a nossa ideia é fazer uma série de lives com artistas da cidade, de diferentes artes, de diferentes áreas, para a gente dialogar, né, nessa perspectiva de literatura, mas também com teatro, mas também com a música, mas também com as artes plásticas, mas também com a performatividade drag, que nós vamos ter aqui também. Então, a proposta é essa, e eu espero que seja cada dia que passa, seja melhor, né, essa estratégia, esse projeto, esse momento de partilha, porque eu acho que muita gente da nossa própria comunidade LGBT não conhece de fato, né? Quem são as pessoas que fazem esse trabalho, que já têm esse trabalho há muito tempo, na verdade? Então, por isso a perspectiva nossa é de que a gente consiga atingir o maior número possível de pessoas LGBT do DF, de fora, para falar quem são esses atores, atrizes, cantores, cantoras, escritores, escritoras que estão há muito tempo fazendo estrada e que dialogam e conversam com pessoas mais recentes aí nas artes todas, né? Porque muitas vezes a gente dá um foco, eu acredito, ultimamente tem se dado foco muito grande nas pessoas que estão agora fazendo alguma coisa, mas e todas as outras que construíram esse caminho para a gente chegar onde a gente chegou e está escrevendo hoje, está fazendo teatro hoje, está fazendo música hoje, né? Então, por isso é com uma grande alegria, Alexandre, que a gente está te recebendo aqui. Espero que seja muito bom para você também essa experiência de trocar ideia, né? Eu sou bem mais novo, mas eu também tô aí na luta. Não é tão mais novo não, que eu já tô bem velhinho, para dizer a verdade, que os 40 já tá batendo. Mas estamos aí, gente. Vou deixar vocês. E estava aqui primeiro só para apresentar o projeto, para todo mundo que vier posteriormente assistir essa live. E é isso. Bom diálogo, boa entrevista, boa conversa, bom bate-papo para vocês. Um beijo. Né, lá assistindo lá no Vou ficar assistindo, vou estar acompanhando e fazendo perguntas lá. Então tá bom. Tá, beijão para vocês. Tchau, tchau. Beijo, beijo. Tchau. Muito bem, então vamos começar, né? Agora é entre mim e você. Enfim, só. Não é, menino? Alexandre, como ele disse, é um prazer enorme conhecê-lo, mesmo que virtualmente, né? Porque a gente ainda não teve o prazer de se conhecer pessoalmente. O Pedro estava até querendo nos apresentar, mas aí logo em seguida veio a pandemia, aí não rolou. Mas enfim, vamos começar então. Eu quero começar com o seu nome. Eu andei pesquisando a seu respeito, né? Eu saí assim, stalkeando a sua vida na internet, e eu achei muito curioso, porque tem o lance de que você fez teatro ali durante a ditadura militar, então você deve ter vivido aqueles anos complicados de censura e tal, mas a censura já te persegue desde sempre. Seu nome já começou com o seu próprio nome. Então, assim que você nasceu, você já foi vítima da censura. Explica isso pra gente, porque era para você chamar outra coisa. Era para ter um nome. Bom, eu me chamo, meu nome inteiro é Alexandre Dumas Valadares Ribonde, uma homenagem que meu pai faz ao escritor francês Alexandre Dumas, que na verdade eram dois. O Alexandre Dumas pai, que escreveu Os Três Mosquiteiros, O Conde de Monte Cristo, e o Alexandre Dumas filho, que escreveu A Dama das Camélias. Mas, na verdade, eu ia me chamar Victor Hugo, homenagem ao escritor francês Victor Hugo. Mas o padre se recusou, alegando que Victor Hugo era
da maçonaria. Ele era um maçom. Inimigo da igreja. E um cara com ideias muito políticas muito agressivas, e que ele se recusava a batizar um pequeno cristão com um nome que para ele era uma blasfêmia. Aí meu pai olhou para o padre e falou: então põe Alexandre Dumas mesmo. E aí foi. Por isso que eu sou Alexandre Dumas e não Vitor Hugo, porque o padre não permitiu de maneira nenhuma. Mas, pelo menos no final das contas, o seu pai conseguiu fazer o que queria, que era homenagear um grande literato, né? Então... E nós somos 3 irmãos, 3 filhos homens. Eu sou o caçula. Exatamente, meu pai falava isso, os 3 mosqueteiros. Muito bom. E aí, o lance da censura não para. Porque não. eu vi bem que é o seguinte, o seu primeiro contato, acho, com a questão da arte foi quando sua mãe te levou ao cinema, né? Para assistir ao filme lá do Pão e Vinho. Ai, gente, Marcelino Pão e Vinho. Marcelino Pão e Vinho. Tá, você foi lá, assistiu ao filme, Marcelino Pão e Vinho, tô indo embora, aí baixou, né? Falou assim, quero ser ator. Sua mãe adorou. Quando eu crescer, eu quero ser ator. Minha mãe respondeu, não criei filho para ser palhaço de ninguém. Segunda censura. Mas isso não me atrapalhou em nada. Eu continuei na hora em ser ator. Na hora tem um baque, tipo assim, não posso? Ou você ficou quieto e falou, tá bom, me aguarde. Eu tinha 7, 8 anos quando eu falei isso. Não sei se foi um grande baque, não. Não. Há outras coisas, porque minha mãe era uma mistura de coisas, né? Uhum. Esse filme, Marcelino Pão e Vinho, eu fui com ela. Agora, um outro, eu estava na escola à tarde, primeiro ano primário, ela passou lá, muito bem vestida no colégio, chamou a professora e falou que eu estava doente, que precisava me levar ao médico. E eu achei aquilo muito engraçado, precisa me levar ao médico. Saímos. Quando saímos, já na calçada, minha mãe deu uma gargalhada e disse, vamos ao cinema. E me levou para ver um filme chamado Quero Viver, que é um filme contra a pena de morte, um filme muito bom, que me marcou muito esse filme, me marcou mesmo muito. Então, minha mãe era essa mistura. Então, eu acredito, não criei filho para ser palhaço de ninguém. Não sei se me marcou, não, porque não deu certo. De qualquer jeito, o que ela disse não deu certo. Eu continuei insistindo no meu sonho. Mas como que você explica essa mãe um tanto quanto contraditória? Uma mãe que mente para tirar o filho da escola para levá-lo ao cinema. Então a gente pensa, pô, é uma mulher que adora a arte, né? Então ela deve ser culta, ligada, e que ao mesmo tempo não quer que o filho se enverede para esse lado. Eu acho que é muito parecido com aquelas pessoas que não têm nada contra viado, contanto que não seja meu filho nem meu irmão. Eu acho que é isso, porque ela achava aquilo... Ela nunca viu uma peça minha, nunca se interessou por esse lado da minha vida, nunca. Depois? Hein? Ela não mudou de opinião depois, então? Não sei, não perguntei a ela, sabe? Só que ela nunca foi ver, nunca mostrou interesse. Nunca mostrou interesse. E o seu pai? Meu pai era um homem completamente diferente. Ele era professor, ele fazia violino, ele era um luthier, né? Fazedor de violinos. Ele era um homem mais culto, desenhava muito, adorava ópera. Professor de latim, né? Ele era professor de latim também. Faculdade. E, enfim, era um italiano com certo refinamento. Ele nasceu na roça e cresceu na roça. Mas foi um homem sempre muito refinado, muito encantador. E ele dava todo o apoio a qualquer coisa que a gente fosse fazer. Não necessariamente a arte. Ele dava apoio, ele gostava, ele achava bonito. Só mandar um beijinho aqui para minha amiga Cássia, que está mandando um abracinho aí para a gente, que está assistindo o vídeo. Opa, um beijo. Tá, então vamos lá, continuando, beleza. Aí, você é do Espírito Santo, muito cedo, você veio para Brasília. Como que se dá esse lance de você lá no Espírito Santo vir para Brasília?
Foi na época da construção, ou ainda Não. estava muito em alta, falava-se muito em Brasília. Como é que um garoto do Espírito Santo tem essa ideia de vir para Brasília? Eu tinha 15 anos, né? 1968. E, novamente, meu pai que colocava para fora os filhos com 14, 15 anos, porque ele achava que filho tinha que sair de casa. Punha para fora com todo o amor, mas ele falava, está na hora, vai crescer. Ele dava alforria, como ele mesmo dizia, e meu pai achava muito bonito os brasileiros terem construído uma capital no meio do nada, e ele dizia que queria um filho morando lá. Aí eu vim, peguei um ônibus em Cachoeiro de Itapemirim, a terra do Roberto Carlos, e vim para Brasília. E cheguei aqui, aluguei uma vaga num quarto, no que é hoje a 405 Norte, não era, mas hoje chama-se 405 Norte. Na época eu morava no Bloco 50. E pronto. E me matriculei no Elefante Branco. Uhum. E passei a estudar. Meu pai me mandava um dinheiro. Só que com 17 anos, eu consegui um emprego no Correio Brasiliense. E fui trabalhar lá e depois pronto. Eu acho uma pena começar a trabalhar com 17 anos, porque quando você começa a trabalhar, você não para nunca mais. É horrível. Não mesmo. Você trabalha pro resto da vida. Então foi isso. Eu vim para Brasília quando Brasília tinha 8 anos e eu 15. Nós dois estamos crescendo juntos. Aí tá, aí você vai trabalhar no Correio Brasiliense criança ainda, né? Adolescente. Então, vem daí a sua formação como jornalista também. Eu estudei jornalismo na Universidade de Brasília. Então você... Eu estudei como jornalista. Eu era crítico de cinema no Correio Brasiliense, com 17 anos, olha só. E passei a estudar jornalismo na Universidade de Brasília, que era outro sonho antiquíssimo meu, que minha mãe não concordou, porque ela queria que eu fizesse contabilidade e fizesse concurso para o Banco do Brasil. Ela achava lindo ter um filho trabalhando no Banco do Brasil. Eu não fiz contabilidade, nem fiz concurso para o Banco do Brasil. E vim para Brasília e fiz jornalismo e comecei a fazer teatro. No mesmo ano que eu entrei para a universidade, eu comecei a fazer teatro. Entendi. E aí, você começou a trabalhar, então o teatro veio para você também pelo meio acadêmico? Ou você fez teatro paralelo? Não havia escola de teatro em Brasília, nessa época, mas havia uma senhora, uma diretora de teatro, Laís Aderne, que anos depois veio até ser secretária de Cultura. Laís Aderne era uma mulher fantástica, uma empreendedora, uma pioneira com muita força, e ela criou um grupo de teatro chamado Mandala. E nós ficamos 1 ano ensaiando uma peça chamada Mandala. E eu entrei para esse grupo porque eu tinha uma amiga que eu estava interessado em namorá-la, não consegui, mas tinha interesse em namorá-la, chamada Maria dos Remédios, que hoje tem uma escola de arte em Cabo Frio. E eu, com a Maria dos Remédios, a Medinha, eu fui com ela lá ver essa oficina de teatro. E lá fiquei. E fiz essa peça, Mandala. Depois saí de lá, fui fazer parte de um grupo de teatro, um outro grupo de teatro chamado Grupos. E pronto, e continuei e nunca mais deixei o teatro. De uma maneira ou de outra, eu sempre estive junto do teatro e o teatro junto de mim. Aí o Jander, que é um dos membros da turma, está falando aqui no Facebook pra gente, ó. Ou seja, ele fez tudo que a mãe não queria. Fiz tudo que a mãe não... E fiz mesmo, exatamente, tudo que a mãe não queria. Muito bem, então tá. Então nós já temos aí você fazendo teatro e tal. E a estreia. Quando... E aí, você falou sobre o processo de como você estudou o teatro. E a hora H.
a estreia, como é que foi? Foi No tudo... teatro? No teatro? Isso, quando você subiu ao palco a primeira vez, o primeiro espetáculo, deixa eu terminando aqui. Foi tudo aquilo que você criou na sua cabeça lá, naquele menino que foi ao cinema? Ou foi melhor? Olha que boa pergunta. Foi ótimo, foi uma sensação maravilhosa. Foi na Sala Martins Pena, o espetáculo Mandala, direção de Laís Adernio. Foi muito bom, muito bom. O sonho do menino? O sonho do menino sendo realizado. Você conhecer os bastidores, não é? Entrar nos camarins, é muito emocionante você entrar no camarim. Camarim de teatro é um lugar emocionante, é um lugar especial, você se sente realmente especial por frequentar os bastidores de um teatro. E foi o que eu fiz, eu entrei no teatro pelo bastidor, não é? Eu me lembro que uma vez eu mudei de país, fui morar em outro país, e a primeira sala de espetáculo que eu fui, eu entrei pelo camarim. E eu achei aquilo muito emocionante, entrar no teatro pelo camarim. Eu que também sou uma pessoa de teatro, eu costumo falar para os meus alunos, quando eles perguntam, olha, a coxia é o céu, o palco é o paraíso. Então, assim, e a gente tem que ter respeito. Eu entro no teatro, eu saúdo o palco, eu saúdo a coxia, tudo, porque é um espaço sagrado de verdade. Tem um recado aqui de um amigo seu, Tinoco. Ele está falando, olá, olá, conheço muito. Forte abraço, tá mandando um forte abraço aqui para você. Obrigado para você também. Ele está perguntando alguma bobagem? Ainda não. Mas se tiver algum segredo, ele pode contar aqui para gente, que a gente Ele vive me ameaçando que vai perguntar alguma coisa constrangedora. Então, Tinoco, se você quiser fazer a pergunta constrangedora, pode mandar, tá? Que a gente filtra aqui e vê se vai. Aí eleva a audiência também. Alexandre, você viveu o auge da ditadura militar, certo? Pois é. Como jornalista e ator, ou você já só estava ator nessa época? Eu era os dois, eu era jornalista e era ator. E aí? Fugia da polícia. Num mundo desse? A gente aprendeu muito a conviver com a ditadura ainda no Elefante Branco, como aluno do colegial, né? Porque havia palavras que eram proibidas, os professores não podiam dizer essas palavras, como, por exemplo, democracia, era uma palavra proibida. E a gente aprendeu a conviver com essas limitações. Depois, como jornalista, também a gente aprendeu a viver sabendo que nossas matérias passavam pela censura, pelo crivo da censura, os nossos textos, né? Porque havia ideias que não podiam ser ditas, havia frases que não podiam ser escritas. E depois, como ator, as nossas peças, antes de estrear, tinham que passar pela censura. Iam 2 censores assistir a peça, um acompanhava o espetáculo e o outro acompanhava o texto para ver se a gente não modificava nada do texto, né? Então... Ou já durante Isso durante o ensaio? No ensaio geral, um dia antes da estreia. A gente tinha que apresentar para 2 censores que chegavam lá e pronto, a gente tinha que fazer um espetáculo para eles, o que era muito constrangedor, você apresentar uma obra sua para uma pessoa que você sabe que não gosta, que está lá para destruí-la, está lá para praticar a maldade. Era muito ruim, era uma sensação muito ruim. Eu vi uma ditadura é uma coisa burra o tempo todo, né? Uma coisa desagradável, burra, limitadora. O país fica pobre em todos os sentidos, né? Fica pobre como costumes, como ideia, como discussão, como política, como costumes, né? As pessoas ficam de mau gosto, ficam infelizes. Uma ditadura é má em todos os aspectos.
E aí eu vi também, nessa stalkeada que eu dei na sua vida, eu li que você falou que você teve que enfrentar 2 problemas lá na ditadura, que era enfrentar a ditadura e que em dado momento também tinha que lutar contra a esquerda, porque havia uma perseguição na questão aí da orientação sexual também, né? Sim. Sim. Bom, eu sou um homem de esquerda. Eu sou um homem socialista. Sempre fui e sempre serei. Mas conheço as limitações da esquerda. De muita gente da esquerda institucional. E havia um certo desprezo pelo militante que também era homossexual, né? Quando eu fui preso, algumas pessoas viram a prisão acontecer. E chegaram a comentar que uma pessoa havia sido presa, mas era apenas um homossexual. Não tinha tanta importância assim. E nesse aspecto, a esquerda se igualava à direita, por incrível que pareça. Mas eu acho que, ao contrário da direita, a esquerda tem feito uma meia-culpa muito eficiente e tem tratado de ser mais humana, mais aberta, não é? Também a gente está lá dentro, gritando, brigando o tempo todo. Né? Foi isso que eu comentei com alguns alunos comigo uma vez, quando eles me questionaram por que eu era de esquerda sendo homossexual, sendo que a esquerda perseguiu gays durante muito tempo. Eu falei, o problema, não o problema, mas a solução é que nesse caso da questão da homossexualidade, a esquerda evoluiu. Tanto é que hoje todas as pautas identitárias relacionadas às questões LGBT+, são pautas de esquerda, né? Todas. E a direita tenta, inclusive, combatê-las. Mas tudo bem. Você viu que ontem ou antes de ontem, o homem que ocupa o Palácio do Planalto disse que a Organização Mundial da Saúde incentiva a masturbação e a homossexualidade. Isso é tão monstruoso, isso é tão absurdo, isso é tão antiquado, tão velho, que a gente tem que voltar a argumentos antigos para combater isso, achando que já devíamos ter ultrapassado isso, mas não ultrapassamos. Essas pessoas vêm com ideias muito antigas, com uma noção religiosa muito antiga, de que masturbação é pecado, de que masturbação é prejudicial. Meu Deus do céu, masturbação é a porta do conhecimento do próprio corpo. É quando a criança ou adolescente conhece o próprio corpo, aprende o prazer, descobre o maravilhoso mundo do sexo que faz parte da gente, que é um mundo maravilhoso, como vários outros mundos são maravilhosos. E esse a gente conhece através da masturbação. Agora, dizer que é errado e que a Organização Mundial da Saúde, por ver a masturbação com naturalidade, está incentivando a masturbação, vai bater punheta, meu irmão. Vai bater punheta e ser feliz. Caramba! Ele fala isso para a claque dele, né? Porque ele tem essa claque que acredita... Uma claque que acreditou em mamadeira de piroca, né? Então, o que a gente pode esperar desse tipo de gente? É bem... muito complicado. Mas ainda no campo aqui, a gente está falando de questão de ditadura, e depois eu vou salvar esse vídeo, eu vou querer colocar no meu canal, e eu trabalho, você sabe, eu sou professor, e eu trabalho com ensino médio. E eu trabalho com muitos adolescentes. E uma coisa que me deixa, assim, horrorizado, é quando em sala de aula eu vejo os adolescentes defendendo a volta da ditadura. Então, um homem que viveu na pele a ditadura militar, foi preso. O que você diria para um jovem desse, que hoje, com 17, 16 anos, vai para a rua defender a ditadura militar? Em primeiro lugar, eu acho que eu daria muito cascudo nessa pessoa. Pegaria ele, dava tanto cascudo e punha de castigo. Depois, passada a raiva, a gente poderia sentar e contar, perguntar a ele por que ele defende a ditadura, por que ele defende a limitação humana,
Por que ele defende a não circulação de ideias? Por que ele defende a não leitura, a queima dos livros? Por que ele defende a pobreza de pensamento? Por quê? O que ele vai ganhar com isso? Quem ensinou a ele que viver cerceado, cercado e proibido é melhor do que viver em liberdade? Porque, inclusive, a liberdade dele para pedir uma ditadura vai ser proibida numa ditadura. Ele não vai poder fazer isso. Ele não tem noção disso. É uma certa fantasia idiota de adolescente revoltado por nada, revoltado, sem saber o que fazer com essa revolta, sem ter uma mão firme que o guie para levá-lo para um caminho produtivo. Não precisa ser o caminho da esquerda, necessariamente, mas para um caminho produtivo, porque lutar por uma ditadura não é um caminho produtivo, é o caminho da morte. O caminho da morte, você sabe que é o caminho do Bolsonaro. Ele tem uma compulsão pela morte, pela destruição. É o que se chama hoje de necropolítica, né? Necropolítica, exatamente. E esses meninos que querem isso, eles estão doentes, estão enfermos, eles precisam ser retirados desta enfermidade. Eles precisam aprender valores como a solidariedade, o amor ao próximo, o valor do trabalho, o valor da leitura, que são grandes valores. Ele precisa aprender. Se ele aprender a solidariedade, essa ideia de ditadura começa a ruir, porque a esquerda prega a solidariedade, a esquerda prega o sonho. A ditadura não tem sonho, a ditadura não sonha, a ditadura destrói todos os sonhos, todos. Sim, você estava falando? Na hora que você deu uma resposta, você estava falando sério, e eu deixei escapar um riso aqui. Deixa eu explicar um pouco. Gente, não foi de deboche. É porque eu li uma mensagem que mandaram aqui. E está todo mundo comentando que adorou, vai bater uma punheta. Não, eles têm que relaxar, vai bater uma punheta, bate uma punheta. Vai ser feliz, porque gente feliz não fode com a vida alheia, sabe? Não se preocupa. Não é? Aí, outra coisa aqui, tem uma outra menina, a Clara, que é uma menina super militante nas redes sociais, ela tá pedindo pra gente salvar essa live, porque ela falou que está se sentindo numa aula de história, sociologia e cultura. Claro, que bom, Clara, que bom. Sim, Clara. Vou tentar colocar no meu canal, tá? Então, vamos continuar aqui. Falando de cultura, já pegando esse... mas antes de falar de cultura, me veio uma coisa à mente, quando você estava falando desses jovens que estão doentes e tal. Eu não sei se você concorda, mas você não acha que tem também aí, nesse engessamento da juventude hoje, um papel significativo das religiões? Que elas estão tolhindo os jovens? Esse surgimento... Bom, eu não quero falar bem da Igreja Católica, de maneira nenhuma. Eu acho que todas as igrejas têm seu caráter... Eles são capazes de limitar, capazes de controlar, são extremamente autoritários. Todo dogma é autoritário, né? É porque é e não tem explicação. Isso é a base central do autoritarismo. É porque não tem explicação e eu não vou te explicar por quê. Todo pai autoritário diz que você tem que fazer porque eu mandei. O dogma é a mesma coisa. Agora, as igrejas neoevangélicas, todas, sem exceção, elas estão numa cruzada para modificar o mundo e tornar o mundo um grande templo neoevangélico. E estão cooptando a juventude, que está passando a crer em valores autoritários, em valores estritos, em valores de uma pobreza humana imensa, uma falta de amor, porque existe um livro, que é a Bíblia, o livro mais lido e mais editado do mundo, que você pode ler de diversas maneiras. Lê-lo com curiosidade, com inteligência,
pode ser um livro muito bonito. Tem passagens muito bonitas e passagens muito eróticas também, extremamente eróticas. Agora, a Bíblia também pode ser usada para justificar o obscurantismo, a intolerância, a prática da maldade, o desejo de destruir o outro. Pode justificar a inveja. A inveja, que é um dos grandes pecados capitais, talvez o maior, é a inveja, porque o invejoso deseja destruir o alvo de sua inveja, não é? E a Bíblia é usada para isso, ela está sendo usada para isso. Essas pessoas que andam com a Bíblia debaixo do braço, falando em igrejas neoevangélicas, elas estão aí para destruir o sonho, para destruir o outro, para destruir quem não pensa como ele, para destruir a diferença, a diversidade. E eles sentem um ódio muito grande da alegria e do prazer. Sentem um ódio muito grande pela alegria e pelo prazer. Sempre. Quem é livre, né? De quem pensa de forma livre. Perdão? De quem pensa de forma livre. Sim. Eles perseguem, querem perseguir. A Igreja Católica também quer perseguir. Mesmo que alguns padres mais progressistas, assim como alguns pastores evangélicos mais progressistas, querem dar uma roupa nova, eles ainda são muito poucos diante da destruição que as religiões têm promovido no mundo ao longo da história da humanidade. Aí isso vem corroborar com uma fala sua anterior, quando você disse assim, a Bíblia lida de forma aberta, correta e tal, pode ser maravilhosa. Aí eu lembrei de outra coisa que você falou. O jovem que lê, a leitura de verdade. Não só decodificar signos, mas ler de verdade é um grande passo para a evolução, né? Sem dúvida. Sabe por quê? Não, eu te cortei. Por favor, complete. Pode falar. Quando a gente é mais novo, a gente tem uma paciência enorme para ler tudo. A gente lê o que é ruim também. Depois a gente vai começando a fazer um filtro, só quer ler o que é bom, né? Ou o que a gente julga bom. Quando a gente é mais novo, que a gente não tem muita opinião formada ainda, a gente lê tudo. Eu lia tudo. Com 14, 13 anos, eu era sócio da biblioteca na minha cidade, eu lia tudo. Eu li a Biblioteca das Moças, que era um livro de capa cor-de-rosa. Eu lia tudo. Eu li a coleção inteira de Jorge Amado. Deus viu. E Deus há de me ajudar por isso. Eu li tudo. Eu li P.R.S. Book, que é uma porcaria. Eu lia tudo. E você lendo tudo, o que é bom e o que é ruim, você aprende a escrever. Porque depois você começa a perceber, aquilo é ruim. Eu não vou escrever daquele jeito, porque aquilo é ruim. Mas você tem que ler também o que é ruim, ler revistas que são ruins, para você aprender a escrever. E não desperdice a juventude quando você tem paciência e energia para ler o que é ruim. Ler aqueles livrinhos pequenininhos da Corinne Teiado, que eu nem sei se ainda publica alguma coisa, mas eu li tudo da Corinne Teiado, que eram uns romances Água com Açúcar, vagabundo. E também Brigitte Montfort, Gisele Montfort, a espiã nua que abalou Paris. Eu li tudo. Eu falo isso para os alunos, quando eles perguntam para ler, eu falo, gente, leia. Mas leia o quê? Leia qualquer coisa. Leia. Ah, mas isso é literatura ruim. Eu falei, o bom e ruim é subjetivo. Leia, porque com o tempo você vai tendo filtro e você vai conseguindo moldar o seu... Exatamente. Eu li muito. Ainda leio. Ler é tudo de bom. Vamos voltar agora na questão da contribuição. Peraí, leia na hora de ir ao banheiro fazer cocô. Leve um livro e leia. Porque eu tenho tanto hábito de ler que se eu não tiver um livro, estou na casa dos outros, eu abro o armário e pego bula de remédio e leio quando eu vou cocô na casa dos outros. Eu falo para as pessoas que eu tenho sempre um livro para ler no banheiro. Claro, uma revista, um livro. Na casa dos outros, a gente é apanhado de surpresa, né? Então, eu abro as gavetinhas, assim, acho um remédio, puxo a bula e leio. Juro, faço isso mesmo.
quando o povo fala assim, mas é estranho você ler no banheiro, eu falo, gente, eu acho estranho você ficar no banheiro concentrado nas coisas que estão acontecendo ali fisiológicas. Eu prefiro ler livro. Mas vamos aqui, gente, dar aqui uma continuidade na questão cultural, porque quem está assistindo, eu não sei se vocês sabem, principalmente a galera mais jovem e os adolescentes, mas esse moço aqui, eu estou chamando de você, eu nem sei se você se sente ofendido de chamar de você. Imagina. Esse moço, ele tem uma contribuição enorme para a diversão dos jovens de hoje. Porque, eu não sei se o povo que está assistindo sabe, mas você foi um dos criadores do Pacotão, não é isso? Lá do Carnaval. É assim, quando o Pacotão foi criado, o primeiro bloco de Carnaval de Brasília, eu estava lá. Eu estava lá com um grupo de pessoas e nós criamos uma ala dentro do Pacotão. A gente não criou exatamente o Pacotão, mas uma ala dentro do Pacotão que se chamava Bunda do Delírio. Nós tínhamos porta-estandarte maravilhoso e tal. E era uma ala gay dentro do Pacotão, nos anos 70. Né? Hein? Isso, anos 70. Anos 70. Exatamente. Nós saímos fantasiados. O primeiro ano eu saí com uma fantasia chamada Mamãe, eu sou homossexual. Era muito engraçado isso. Tinha um amigo nosso que foi fantasiado de Cleópatra Cachoeira Abaixo, sabe? Os nomes eram... Quase nomes de chacretes. Porque isso tudo fazia parte de um plano maior do final dos anos 70, que foi a criação do grupo homossexual Beijo Livre, que era um grupo de luta pelos direitos homossexuais aqui em Brasília. E que foi criado por esse grupo que tinha a Bunda do Delírio junto, sabe? E nós criamos esse grupo, esse grupo homossexual, além de ter a Bunda do Delírio, alguns membros dele também apresentavam peças rápidas, curtas, na boate Aquários, que era a única boate gay da cidade nos anos 70. É antes da New Aquários, é Aquários. A gente apresentava lá aos sábados peças que a gente escrevia. Eu e Marcos Wagner, que hoje é o linguista, um dos maiores linguistas do país, Marcos Wagner, nós dois escrevíamos peça uma por semana e apresentávamos, sabe? Tudo isso fazia parte desse pacote de luta homossexual, que também era a Bunda do Delírio, a gente desfilando dentro do Pacotão. Exatamente, durante os anos 70. Luxo, então a gente tem que agradecer por terem sido pioneiros na luta dos direitos LGBTs aqui em Brasília. Sim. E a galera hétero tem que agradecer por vocês terem ajudado e contribuído para a história dos bloquinhos. Porque se hoje a juventude vai para o bloquinho, é porque teve alguém que desbravou isso aí. Lá no início nós começamos, exatamente. A gente fazia muita coisa. Brasília era uma cidade que cabia na palma de nossa mão, né? Então a gente estava presente em tudo, contribuindo para tudo. Inclusive plantávamos árvores que estão aí hoje. E, enfim, nós temos muito a ver com a criação da Brasília que existe hoje, que é essa cidade que eu acho tão linda e tão maravilhosa. Também amo. E só abrindo um parêntese aqui, gente, quem perguntou aí quem é o Carlos Wagner, é o cara que criou lá o lance, a teoria e o estudo em torno do preconceito linguístico. Marcos Wagner, sim. Marcos Wagner é um linguista que que tem um trabalho extenso, vários livros publicados, sempre calcado na ideia de preconceito linguístico. Que, para quem... O que é falar certo e o que é falar errado. Quando as pessoas dizem que você fala errado, será que você fala errado mesmo? Ou é uma variação da língua portuguesa tão digna quanto qualquer outra? Ele trata de buscar raízes históricas, porque a gente chama de erros como trabalhar, não é? Por exemplo, falar trabalhar. Trabalhar tem uma raiz histórica,
tem toda uma história dentro da língua portuguesa, tanto que em outros países esse LH já virou I. Em francês já é I, tanto que é travailler, já virou I, e já é aceito como norma padrão, não é? No Brasil, não. Você ainda olha com preconceito, porque o correto é dizer trabalhar. Eu acho incrível que o Marcos, o que ele fez foi resgatar, inclusive, princípios lá da primeira geração modernista, que mostrava justamente isso, a valorização da linguagem popular como uma língua válida, como uma língua legítima também. Bonita. E ele trouxe isso para dentro da academia, né? E começou a estudar. Para quem faz letras, tá, gente? Ele é, assim, fantástico. A gente super recomenda. Para quem faz letras, para quem ama a língua portuguesa. Para quem escreve, né? Para quem escreve, exatamente. E agora eu fiquei mais feliz ainda, porque olha só, gente, você conheceu o Musso, eu estudei ele na faculdade. A gente é muito amigo até hoje, muito amigo. Falando isso, assim, evocando figuras históricas, você como uma pessoa do teatro, então você conviveu com Dulcina, por exemplo? Convivi, não, mas conhecia Dulcina. Quando ela chegou em Brasília, ela estava procurando dinheiro e apoio do governo, da ditadura militar, para construir a faculdade, eu conheci, estive com ela algumas vezes, aquela figura incrível, um pouco assustadora. A boca era muito grande, os olhos eram imensos, os óculos eram hercúleos, assim, aquela figura grande, aquela figura teatral. E eu, um garotinho novo, magrelinho, narigudo, eu morria de medo dela, confesso que morria de medo. Mas foi uma figura maravilhosa de ter conhecido. E se você vir hoje o estado em que está a faculdade dela e, sobretudo, o acervo dela, as roupas, os discos, o figurino, as peças, tudo guardado numa sala que não tem condição de conservação. Vai tudo estragar, porque não tem dinheiro e porque as autoridades competentes não se importam, porque eles não têm inteligência nem alma para dar valor a esse acervo importantíssimo da cultura brasileira, que é a Dulcina de Moraes, que é conhecidamente, reconhecidamente, o maior nome do teatro brasileiro no século XX. Foi uma mulher que criou as regras do teatro brasileiro no século XX, que criou dias de folga, que criou as leis de trabalho para o teatro brasileiro, além de ter sido uma grande atriz. Grande atriz. A própria Fernanda Montenegro diz, não sou eu a grande dama do teatro brasileiro. A grande dama é Dulcina de Moraes. Claro que está esquecida, claro. Mas é uma grande mulher. Morreu aqui em Brasília. Essa memória curta do brasileiro já virou até meio folclórica, porque existe, de fato, a gente não tende a valorizar as figuras importantes. Exatamente. Quando a gente... Então, assim, você estava falando que o acervo dela... A faculdade, eu estudei no Dulcina, não fiz faculdade lá, mas eu fiz oficinas de teatro lá, durante os anos 90. Já me apresentei no Teatro Dulcina, na Sala Conchita, lá embaixo, tudo. Desculpe. Tranquilo. Porque está fazendo um calor louco aqui. Vai. E aí, a gente vê que hoje lá está tudo sucateado, abandonado, triste, e já vem de uma longa data. Mas hoje, analisando o cenário atual, o cenário político nosso hoje, se torna ainda mais desesperador, você não acha? Sim. Olha, hoje Brasília é uma cidade que está perdendo suas grandes salas de teatro. Você vê o Teatro Nacional, que tem 3 salas lá dentro, 3 salas belíssimas, com assinatura de Oscar Niemeyer, de Bulemax, de Atos Bulcão. Está fechado, totalmente fechado, e não tem previsão, não tem interesse político de reformar. Está lá fechado. O Teatro Dulcina está aberto a duras penas. O Conchita... Eu já me apresentei em Conchita. É uma sala deliciosa. É uma sala fantástica, maravilhosa. Também está fechada.
Nós tivemos, nos anos 80, uma sala de espetáculo na L2 Sul, teatro da ABO, que fez muita coisa para essa cidade, que fechou. Hoje em dia temos pouquíssimos teatros. Entre os teatros, eu vou aproveitar e vou falar, alguém escreveu aqui, dinheiro tem, o que não tem é boa vontade de fazer. É isso mesmo, Jander Gomes. É isso mesmo. Eu, com mais algumas pessoas, com a atriz Luísa de Marilac, com o produtor Rui Miranda e com Rafael Salmona, que é diretor e ator, nós temos um teatro, que é o Teatro Casa dos Quatro, que fica na 708 Norte. Sabe a Rua das Oficinas? A Rua das Oficinas era uma rua que não era para existir. Quando Brasília foi feita, sobrou aquela rua. Falaram, o que vamos fazer com ela? Deixa ela aí. Porque ela não é W4, nem W5, nem W nenhuma. Ela é a Rua das Oficinas, fica atrás da W3 Norte, e nós temos um teatro lá, um teatro de 60 lugares, que a gente sustenta as duras penas, que nunca recebemos nenhum apoio oficial. Nunca, jamais recebemos dinheiro algum. Jamais foi visitado por alguma autoridade de teatro. Jamais eles foram lá. Nunca se interessaram em ir. Nós sustentamos com o nosso dinheiro, com mecenato, a gente sustenta com mecenato, graças a Deus que ainda existe, e não sabemos o que vai ser da nossa sala de espetáculo e de outras, como nós, que é o caso da Teresa Padilha, com o Teatro Mapati, com o Guilherme Reis, do Teatro Cena Contemporânea. Nós não sabemos o que vai ser com essa pandemia. Não sabemos, nós estamos fechados. As oficinas de teatro que aconteciam lá fecharam. Tivemos que fechar tudo, estava fechado, ocioso, sem dinheiro nenhum. E aí agora ainda vem essa pandemia para ajudar mais ainda, né? Pois é. Nós não sabemos o que vai acontecer com o teatro, porque quando a pandemia diminuir, ficar mais calma, e as pessoas começarem a voltar a uma certa rotina nas ruas, elas não vão a uma sala de espetáculo que vai ficar fechada durante 1 hora com gente lá dentro. Eles vão considerar perigoso, eles vão ter medo. Primeiro porque as pessoas acham qualquer motivo para não ir ao teatro. Choveu, não vai. Faz calor, não vai. Não é? O churrasco estava muito bom, comeu demais, não vai. Motivo para não ir ao teatro é o que não falta. Bebeu cerveja sábado de tarde, não vai ao teatro. Então, agora, com a pandemia, eles estão com a faca e o queijo na mão. Não vão. Jamais. Não vão. Então, nós temos que estar preparados para ver como renovar o teatro. Porque o teatro, ele não pode ser pela internet. Não faz sentido. O teatro é contato real, físico. É você da plateia e eu no palco. Assim. O teatro tem que respirar, tem que ter cheiro de suor. Tanto que teatro gravado não tem a mesma graça. Não, é chato, é muito chato, é cansativo. Ainda sobre as pessoas que fazem cultura aqui em Brasília, a Clara, que está acompanhando a gente lá pelo Face, pelo meu Face pessoal, ela está falando aqui, Aaron, a Verônica Moreno era de Samambaia, contribuiu muito para a história do teatro de Brasília, excelente profissional. Conhece? Verônica? Não conheço a Verônica Moreno. Quem é Verônica Moreno? Ela disse que é uma menina de Samambaia, que também faz bastante... Pois é. Isso é uma coisa que agora nós estamos correndo atrás, porque durante tanto tempo em Brasília, as regiões administrativas foram separadas, isoladas, que a gente não sabia nada uma da outra. Nós, no plano piloto, ficávamos apenas no plano piloto. Quem era de Taguatinga ficava em Taguatinga. Agora estamos começando a nos descobrir. Há 2 anos, eu, com algumas pessoas, como Murilo Carvalho, Elisa Matos, nós montamos um espetáculo na cidade estrutural. Ficamos 7 meses lá ensaiando com atores da cidade estrutural. Todos homossexuais. A peça era sobre ser homossexual. E a peça se chamava Felicidade.
Durante os ensaios, nós levávamos pedradas, jogavam pedra no nosso local de ensaio, havia ameaças, as pessoas saíam do ensaio para ir embora para casa em bando, grupos, juntos, para não serem agredidos. Mas o espetáculo ficou pronto, foi um espetáculo muito importante. Para mim, mudou a minha vida. E para alguns deles, um deles, que é o Josias Silva, hoje trabalha comigo em caráter permanente, foi muito importante. Agora a gente está indo conhecer, a gente fica sabendo de espetáculo. Tem o Ricardo César, que é do Gama, que montou, tem o Teatro Semente. Conheço. Pois é, que eu vi o último espetáculo dele, maravilhoso, lindo. Hein? Foi o Macunaíma? Não, o último espetáculo, eu não me pergunte o nome, que eu morro de vergonha, eu nunca lembro o nome de nada. Eu lembro o último deles que eu assisti foi o Macunaíma. Não, não é Macunaíma. Mas, enfim, ele é muito bom. E aí eu estou começando... gente de Taguatinga, hoje em dia eu conheço vários. Aqui no Gama também tem o pessoal do Lábios da Lua, que era do Divino. Do Divino, e agora são os filhos dele, que também sim. Na área que são estudantes de teatro também. Deixa eu te perguntar, agora, uma curiosidade pessoal minha. Quando você falou aí do pessoal mais antigo de teatro, você chegou a conhecer ou trabalhar com B de Paiva? Sim, ele já me dirigiu. Ele me dirigiu num espetáculo, anos 70, ou início dos anos 80, um espetáculo chamado Pimentas do Reino, sobre a história do Brasil. Ele foi o primeiro, Dom Pedro. Eu fazia Chalaça, que era o conselheiro do rei, e era em forma de comédia, muito bom, muito divertido, em salas de espetáculo que já fecharam. O Centro de Convenções tinha 2 salas de espetáculo, a Luísio Pimenta e a Luísio Batata. A gente apresentou no Aloysio Batata. Casa cheia, muito bom, com uma turma de teatro muito boa, grandes atores brasilienses de Brasília Antiga. Então, aí ainda falando um pouquinho sobre a questão aqui da arte no Brasil, você não acha também que, por exemplo, particularmente hoje, nos dias atuais, você não acha que está tendo uma espécie de vilanização do artista? Porque eu vejo que, principalmente com esse governo atual, e desde a campanha deles, o ator, o artista, o cantor, o compositor, não aquele popstar, que é outra história, mas o pessoal que realmente faz a arte ali cotidiana e de luta, virou meio que o vilão. Então, é como se fossem que atores, diretores e tal, fossem vagabundos que querem viver à custa do governo. E, por exemplo, quando você falava, por exemplo, Lei Rouanet, virou um palavrão. Então, de certa forma, você não acha que isso também afastou um pouco o público? Porque as pessoas falam, essa gente de teatro é tudo vagabundo. Afastou o público que busca justificativas para não ir. De qualquer jeito, é bom lembrar que esse dinheiro não é do governo, é um dinheiro do povo brasileiro, é o nosso imposto. E nós temos direito, porque nós, os artistas de teatro, que não fazemos peças comerciais, nem grandes musicais, nós somos pesquisadores da linguagem, nós somos pesquisadores de arte cênica, nós pesquisamos texto, pesquisamos forma de interpretar, de iluminar, de fazer música. E toda pesquisa tem que ser subsidiada. Toda pesquisa traz riqueza cultural, traz inteligência, promove a inteligência. E ela tem que ser subsidiada pelo Estado. É obrigação, dever do Estado subsidiar a inteligência, a pesquisa, a procura. Nós temos que procurar. Então, nós não somos vagabundos, de maneira nenhuma. Nós somos trabalhadores, pesquisadores, que estamos buscando caminhos para ilustrar o país. E precisamos de subsídios o tempo todo. E o mundo inteiro, o mundo todo, patrocina seus artistas. Sim. E eles são espertos ao perceber isso, patrocinar seus artistas, porque eles sabem que... Por que os Estados Unidos se vendeu tão bem para o resto do mundo? Porque eles não foram burros, né? Eles conseguiram se vender. E o brasileiro ainda tem essa ideia tacanha de que arte é dispensável,
não tem necessidade. Tem uma Quem pergunta... diz que a arte é tacanha e é dispensável, se esquece, e que não pode patrocinar a arte, se esquece, por exemplo, de desfiles de escolas de samba, que é uma grande ópera a céu aberto, imensa ópera, não é? Que é subsidiado, senão eles não têm como montar. O que atrai de turista, de visitantes, de espectador e de dinheiro é inacreditável. O que gera de trabalho, empregos temporários e alguns permanentes, é inacreditável. Como não é importante subsidiar? Como eles são vagabundos? Você não pode chamar um carnavalesco de vagabundo, por exemplo. Exatamente. Né? Tem uma pergunta aqui para você, da nossa audiência. Olha aí. Se eu acho que a TV roubou muito o espaço do teatro? Olha, não, porque é assim, tudo que surge, as pessoas acham que roubou. Quando surgiu o cinema, foi a mesma coisa. Aliás, a coisa é tão antiga que quando surgiu a comédia dentro do teatro, estou falando lá no período clássico da humanidade, eles achavam que o teatro grego, ritualístico, ia sofrer, ia deixar de existir. Não deixou, passaram a existir os dois. Com o cinema, achavam que o teatro ia deixar de existir, porque tinha um cinema, ele continuou. Com a televisão, também. O que acontece é que essas formas novas vão contribuem de uma maneira ou de outra, às vezes de uma maneira até agressiva, para a modificação do teatro. O teatro vai se modificando, vai se modernizando, vai se alterando para continuar o teatro. Aliás, o teatro, ao longo de todos esses 2000 anos, ele tem se modificado para continuar sendo o que ele é. Exatamente. É como o rio. Nada muda mais que um rio para continuar sendo rio, né? Ele muda a cada segundo e continua sendo um rio. O teatro também, ele está sempre se modificando para continuar a ser teatro. Portanto, eu acho que a televisão não prejudicou o teatro. Ela criou um público que é viciado no teatro, na televisão, que quer só saber de televisão. A televisão se aproveita disso, a televisão age com má fé em relação a isso e abusa do telespectador, mas nós temos um público de teatro que é pequeno. O público de teatro é muito pequeno, é especial, mas estamos aí, vivos e fortes, sempre. Você também, lá na minha pesquisa, você faz você falou aí agora das escolas de samba e tal, você faz realmente essa interseção entre carnaval e teatro, né? Que você acha que estão interligados de alguma forma, né? Então. Teatro, carnaval é uma manifestação teatral por excelência, né? As fantasias, os personagens que são criados. Aliás, teatro é tudo. Há historiadores que dizem que o teatro provavelmente nasceu quando ainda não havia linguagem e o homem precisava dizer ao seu bando, ao seu grupo, onde ele tinha achado uma caça, onde devia se ir. Ele fazia isso com mímica, com pantomimas, com gestos, com grandes gestos, que isso é o teatro. É aí que surge o teatro, com essa necessidade de se comunicar. Porque teatro é, antes de tudo, comunhão, uma grande comunhão. E nisso tem a ver com a religião também. Religião, o ritual católico, por exemplo, é comunhão. Né? Você sabe que não pode... Se a missa não tiver uma pessoa assistindo, não acontece o milagre da fé, tão decantado milagre da fé. Teatro também, tem que ter alguém assistindo, senão não acontece o milagre do teatro. Era justamente isso que eu falava. Acho que ninguém se apropriou mais das técnicas e da estética teatral do que as igrejas, assim, as religiões, de modo geral. Né? Sim. E eu acho que o ritual da Igreja Católica, eu sou de formação católica, né? O ritual da Igreja Católica é belíssimo, belíssimo. Chega a me emocionar quando eu vejo bem feito. Quando o padre não fala asneira,
É muito bonito e tem um milagre que a gente busca no teatro também, esse mesmo milagre, o milagre de encarnar outro ser, de levar a verdade, de levar a esperança, porque teatro é esperança, sempre. Eu sou suspeito para falar que sou apaixonado. Olha só, tem uma frase atribuída, né, ao Eugênio Ionesco, que é um dramaturgo francês, sim, maravilhoso, né, Teatro do Absurdo, em que ele teria dito... Conheci ele. Ai, convivi com ele. Precisa se conhecer pessoalmente, Alexandre. Eu conheci o Ionesco. Eu já baixinho, gordinho, redondinho. Eu fiz parte de uma montagem na década de 90 de A Cantora Careca no Teatro do Sina. Então, tem uma frase que atribuem a ele, que ele teria dito algo mais ou menos assim. Eu vou ler aqui, porque senão eu acabo esquecendo. Se alguém disser que eu não sou louco, sairei dessa sala me sentindo insultado. Beleza? Aí, pesquisando sobre você, eu encontrei uma frase sua que você... Se eu estiver falando besteira, tu me fala, viado, eu não falei nada disso. Mas segundo dizem aí na internet, você teria dito algo mais ou menos assim. Não luto para ser igual. Eu quero o direito à esquisitice. Sim. Você acha que a arte, o teatro de modo geral, é o lugar dos estranhos, dos esquisitos, daqueles que o Drummond chamaria de ghost lá na poesia? Você acha que é o lugar que a gente transforma... Sim. Ou que o Chico Buarque, lá na música Até o Fim, ele chama de os esquisitos mesmo. Você acha que a gente, que o povo do teatro é essa gente mesmo? Essa gente que não se contenta com o normal? Sim. E à medida que vai se tornando normal, ele deixa o teatro, graças a Deus. Porque os grandes nomes, as grandes pessoas do teatro não são normais. São esquisitas, são diferentes. É muito triste, fazendo uma pequena adaptação, é muito triste você ver um gay que quer ser normal, que quer ser normal como qualquer outro ser humano, que quer ser igual, normal feito a mãe dele, sabe? Não é, não vai ser. Aproveite essa grande oportunidade de ser diferente, de contar uma história diferente, de buscar valores diferentes, de fazer a humanidade avançar. Você não precisa ser homossexual para fazer isso. Sendo ator, sendo escritor, sendo uma pessoa livre, sendo um funcionário público livre, que chega cantando na repartição pública, que brinca com a vida. Seja diferente, não seja igual. Tem um poeta do início do século XX, ele é grego, mas não grego clássico, grego do início do século XX, Constantin Cavafis, que ele diz ser diferente, não fazer parte. Eu não estou lembrado, eu vou dizer o que ele disse sem as palavras dele, né? Não fazer parte dessa soma total e cinza, essa alegria me basta. Maravilha. É muito bonito. Ele diz isso a respeito dele a propósito dele ser homossexual. É muito bonito, essa alegria me basta. Eu não sou igual a vocês, essa alegria me basta. Eu não sou mais um cinza igual a vocês. Essa multidão de cinzas que fazem todos os dias a mesma coisa, que não tem perspectiva nenhuma, que não sonha, que não tem utopia. Porque a gente é movido à utopia. A utopia está ali na frente, ele vai chegando perto, quanto mais ele vai chegando perto, mais ela se afasta para a gente continuar caminhando. E isso é a beleza do sonho, da esperança, da utopia. Então, aí tem aqui uma pergunta do Osíris, eu vou jogar aqui na tela, mas eu acho que, de certa forma, você já respondeu. Eu acho que ele está perguntando se essa loucura cabe só ao povo do teatro ou a todo mundo, que olha só, o povo do teatro... Osíris, um beijo. Eu acho que você já respondeu, né? Que essa loucura pode caber a qualquer um também, né? O povo do teatro ou os artistas de maneira geral. Eu digo que o ser humano de maneira geral, todo ser humano devia acessar o criador que ele tem dentro dele, o artista que ele tem dentro dele, o esquisito que ele tem dentro dele, não é?
todo ser humano. Você não precisa subir ao palco para ser livre. Se você conseguir subir ao palco, é uma experiência maravilhosa. Eu recomendo. Mas não precisa. Seja livre. Seja sonhador. Todos os artistas. Osíris, um beijo, rapaz. Aí, ainda sobre essa questão da esquisitice, me conte, me fala uma coisa. Por que você acha que a gente, nós estranhos, porque eu também me senti nessa esquisitice, me sentia deslocado desde sempre, desde criança, e lá no início a gente falou de como você percebeu que você queria ser artista, e eu lembro, e eu acabei buscando na memória quando eu decidi que eu também queria ser artista. Foi quando meu pai me levou para... A gente morava na roça, e meu pai me pegou muito pequeno, eu deveria ter uns 4, 5 anos, falou, vou te levar para conhecer um negócio. E me levou para uma cidade vizinha, e me apresentou a televisão, e eu lembro até hoje, o impacto que foi, eu assisti ao programa dos Trapalhões, e eu fiquei impactado com aquilo. E naquele momento, eu falei, eu quero fazer isso. Então, eu já sabia que eu queria ser alguma coisa que eu não sabia o que era. E naquela hora lá eu percebi, por que você acha que nós, as ovelhas negras, somos atraídos pela arte? Porque há pessoas que precisam destoar do resto. Há pessoas que precisam mostrar um caminho diferente. Não só mostrar, como criar um caminho diferente. Talvez por uma sensibilidade. Há um poeta, eu vou responder com um poeta, eu não nasci em Cachoeiro de Itapemirim, a terra do Alberto Carlos, eu nasci num lugar chamado Mimoso. Mas eu fui criado em Cachoeiro de Itapemirim. E há um poeta de Cachoeiro de Itapemirim, Newton Braga, que tem uma placa de mármore na praça com o busto dele e parte de um poema dele escrito nesse mármore. E esse poema diz o seguinte: sensibilidade, esta antena delicadíssima, captando pedaços de todas as dores do mundo e que me fará morrer de dores que não são minhas. Eu sou apaixonado por esse poema, apaixonado, falando da sensibilidade que me fará morrer de dores que não são minhas. Essas pessoas têm que existir para fazer com que a humanidade caminhe, com que a humanidade continue junta, se una, para que a crueza da vida seja tolerável, para que os sonhos existam. Senão, não faz sentido. Senão, vira um absurdo, não é? Vira um absurdo total. Eu não vou lembrar o autor, mas tem um livro de ficção científica chamado A Cidade e as Estrelas. Todo mundo devia ler, para ver o que é ser diferente e o impacto que o diferente tem no mundo. A Cidade e as Estrelas. Quem está novo aí ainda, procura esse livro, ele não é grosso e é muito bom. Pronto. Gente, pronto, parei minha fala no momento. Diga. Quem tiver perguntas também, gente, pode ir fazendo, tá? Que daí a gente vai respondendo aqui, a gente vai emendando. Aí só sobre esse sua última fala maravilhosa aí sobre a questão da arte, quando eu estou em sala de aula e que eu começo a falar de literatura, sempre tem alguns alunos que questionam. E aí a literatura está muito interligada com a arte, né? Então, assim, a gente fala de períodos literários, lembrando também da questão da arte. E aí alguns alunos sempre questionam, mas por que eu tenho que estudar arte? Por que eu tenho que saber arte? Eu falo, olha, qual a necessidade da arte? Eu falei, a necessidade da arte é porque a sua alma também precisa se alimentar. Não é só não é só o corpo que precisa de alimento, a nossa alma também precisa. E é a arte que alimenta a nossa alma. E sem arte, a vida não tem graça. A vida não tem graça nenhuma. E também, estudar a arte é estudar a própria história da humanidade. Entender os caminhos da humanidade toda. Até
para os evangélicos, até a fé deles é perpetuada através da arte, através da escrita. Da escrita não científica, é uma manifestação da arte, o tempo todo. Tudo se manifesta pela arte. Tudo, tudo. A matemática é uma arte. Aliás, uma arte belíssima. É uma filosofia, a matemática. Tudo tenta entender o que é ser humano. E isso é arte. O livro que você citou, se não me falha a memória, A Cidade das Estrelas, se não me falha a memória, acho que é do Arthur C. Clarke. Eu não tenho... Eu tenho certeza que tenho certeza. Tenho aquela certeza cheia de dúvidas, que é do Clarke. Mas eu fiquei em dúvida, falei, melhor eu não dizer, porque vai que eu vou cometer uma besteira. Leiam, 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 para entender o valor de ser diferente. O Jander também está conceituando aqui a importância da arte, para a gente aqui também, que está falando. Ó. Alguém disse, a arte existe porque a vida não basta. Eu acho que quem disse isso foi o... Ai, meu Deus. Depois de uma certa idade, a memória vai embora, Jander. Vai embora. Eu acho que foi o... Ai, assim falava Zaratustra, o Nietzsche. Eu acho que foi o Nietzsche. Foi. Olha aí, Jander, se foi. O computador aberto corre no Google para a gente. A arte existe porque a vida não basta. Claro, a vida não basta. A vida é muito pouco. Se bem que tem pessoas que acham que a vida é muito e que basta. Não, não basta. Lembra disso aqui? Eu lembrei agora de uma pessoa aqui com quem eu estudei teatro, fiz, não sei se foi um diretor, alguém na década de 90, quando eu estava começando a entrar para o teatro profissional, teve alguém que perguntou justamente isso. Por que ser ator? E a pessoa que estava dando a oficina para a gente respondeu assim, eu decidi ser ator porque para mim, viver uma única vida não é suficiente. Então, eu quero viver todas as vidas possíveis aqui, agora, neste momento. E, como ator, eu posso ser tudo, eu posso viver várias vidas. Concorda com isso? Olha, atuar, para mim, é a prática da capacidade que podemos desenvolver, que temos que desenvolver de compreender o outro. É ir até o outro o tempo todo. Compreender as razões, os motivos, seus sofrimentos, aprender que eu tenho dentro de mim toda a humanidade e que, portanto, não cabe a mim acusar nem julgar ninguém. Temos que entender e compreender todas as outras pessoas. Todo ator tem que desenvolver essa capacidade de ser o outro, de entender o outro e de pôr isso em prática. Quando uma pessoa pratica um ato indefensável, você pode tratar de entendê-lo, de buscá-lo, de saber por quê. O que fez com que essa pessoa, que é feita como eu sou feito, praticou algo que eu jamais praticaria. Por quê? O que aconteceu com essa pessoa? O que aconteceu com a alma dessa pessoa? Isso é atuar, é entender a alma do outro, é entender os sonhos do outro. E isso cria uma sociedade muito mais aberta, muito mais diversa, muito mais afetuosa. Isso é atuar. O Jander está aqui corrigindo a gente. Ele disse que quem falou a frase foi o Ferreira Goulart. Aquela frase. Foi o Ferreira Goulart? Olha só, logo Ferreira Goulart. Obrigado, Jander. O Rodrigo está falando aqui, ó. Eu tenho certeza que ele disse algo parecido, Nietzsche. Eu não sei o que, mas disse. Sim, o que é? O Rodrigo também fez um comentário aqui sobre a arte, que a arte também existe porque existimos além da realidade. Eu acho que a gente está sempre tentando expandir a realidade, reganhar a realidade, fazer ela ir mais longe, não é? A gente vive num lugar estreito, pequeno,
E com a arte a gente tenta ampliar os horizontes, ampliar a nossa realidade, fazendo ela ficar maior e caber mais ideias, caber mais conceitos, caber mais alegria, mais felicidade e mais amor. Mais amor. Amor é um lance fantástico, maravilhoso. E olha, a gente está conversando há mais de uma hora, a gente nem percebeu, né? Porque tá bom o papo. Antes que eu me esqueça, deixa eu falar aqui pro pessoal que está vendo que o Alexandre, ele falou mais ou menos aí durante a live um pouquinho sobre o teatro, que ele é sócio, mas eu gostaria que você falasse mais sobre esse teatro. Como surgiu, como que é o trabalho de vocês, que convidasse as pessoas a conhecê-lo depois que passar a nossa pandemia. Pode falar aí. Bom, olha, a Casa dos Quatro, esse teatro, na 708 Norte, mas se você escrever no Google, Casa dos Quatro, tem endereço, tem mapa, tem telefone, tem tudo. Ele existe desde 2016, foi criado por nós mesmos, num espaço que a gente alugou, criamos um teatro lá dentro. Nós temos, lá temos oficinas de teatro, temos salas para ensaio, temos sala para coworking, trabalhamos lá permanentemente, todos os dias estamos lá trabalhando. Eu mesmo tenho uma oficina de teatro lá às terças e quintas, a cada semestre uma oficina de teatro que vocês podem procurar. Agora, no momento, está suspenso, está tudo suspenso, né? Essa sala tem apresentado trabalhos de vários artistas de Brasília que nos procuram e apresentam lá. Eu mesmo apresento espetáculos meus lá dentro. E, enfim, é uma sala que está aberta, ela é alternativa, ela é de alma LGBT também, isso é muito importante. Claro que não é só, mas é de alma LGBT, feita. Nós temos uma bandeira LGBT, feito essa que está aí atrás de você, bem na recepção, para que as pessoas saibam onde estão entrando. E temos trabalhado lá com muito afinco, com muita determinação, com muita dificuldade. Mas a dificuldade não nos transforma em vítimas, de maneira nenhuma. Nos transforma em batalhadores, mesmo. Eis a Casa dos Quatro. Vocês querendo ir lá, por favor, vão. Fica atrás do restaurante Chique Chique. Exatamente atrás. Ótimo. Aí, vou mandar uma pergunta aqui para você, que o Jander colocou, e era uma pergunta que estava aqui na minha pauta, porque eu estou aqui repetindo, assim, a própria Fátima Bernardes com a minha pauta. Mas aí o Jander, ele fez uma pergunta que era uma das perguntas que eu ia te fazer. Vou mandar aqui na tela para você. Ó. Opa, não é essa, não. Cadê? É passa rápido, Jander. Achei. Aqui. Como você... O Jander Gomes, você faz teatro? Não. Ele é escritor, não vai? Escritor. Pois é. Eu acho que eu toquei rapidamente nesse assunto antes, mas vamos falar. Eu acho que ele vai demorar muito a se reerguer e que vai ter que ser repensado. É um sonho que precisa ser repensado, porque as pessoas vão ficar muito relutantes em ir para uma sala de teatro que vai ficar fechada durante 1 hora, com muitas pessoas lá dentro, nós vamos ficar respirando o mesmo ar. Isso vai assustar muitas das pessoas. Nós temos que buscar maneiras, que eu ainda não sei quais sejam, de nos reinventarmos. Chega a dar uma dor no coração quando a gente pensa isso. Dá muita dor no coração. Nós temos que refletir o que está acontecendo. Eu estou começando a escrever agora uma peça chamada Histórias da Quarentena. Um amigo meu de Portugal já me mandou também o argumento para uma peça chamada A Quarentona, uma comédia, óbvio. E também eu estou com 3 trabalhos sobre a peste para escrever. A peste Sim? A peste
A peste, essa que nós estamos vivendo ou aquela... Essa que nós estamos vivendo, essa que nós estamos vivendo. E o livro. Não, é essa que nós estamos vivendo, a pestilência que estamos vivendo. O teatro vai ter que refletir isso, vai ter que discutir isso, falar disso, porque o teatro tem que ter essa capacidade, né? O tempo todo, de discutir o seu mundo, o mundo em que ele está inserido. Então, o teatro pós-Covid-19 é um teatro cheio de Covid-19. Nós vamos ter que discutir isso, tentar sobreviver e buscar soluções para esse isolamento social, que vai ser mantido por muito tempo ainda, e que é muito útil, isso é bom que se lembre, para muitos estados, o isolamento social. O não agrupamento é extremamente útil para estados autoritários, militarizados. Eles vão querer que a coisa continue assim. E após a peste, o teatro vai ter que ser capaz de promover o ajuntamento, o novo ajuntamento. Eu acho que essa é uma solução. Então, eu falei assim, dá uma dor no coração quando a gente pensa, mas daí, ao mesmo tempo, eu penso assim, ele vai sobreviver. Porque o teatro já sobreviveu à gripe espanhola, à peste negra e tudo. Ele vai. A guerra. A guerra. A gente vai sobreviver. Tem uma pergunta do Pedro aqui. Vamos lá? Pedro? Olha, tudo pode ser transformado em teatro, até manchete de jornal. Notícia de jornal pode. Poesia também pode, hein? Nelson Rodrigues que o diga. Que o diga. Eu acho que o teatro que eu faço é muito influenciado pelo jornalista que eu também sou. Eu acho que é totalmente possível você levar a poesia para o palco. Totalmente possível. O que não é legal é ser apresentado apenas como um recital, que aí não é teatro, é um recital. Esse teatro, essa poesia tem que ganhar nova vida, né? Tem que ser transformada em ação, que é o que teatro é. O teatro é ação o tempo todo. E essa poesia tem que ser transformada em ação. Mas é totalmente possível, totalmente possível. Aliás, é uma proposta maravilhosa. Muito bem. Gente, quem tiver mais perguntas... daí o Jander aqui colocou uma proposta. Será que depois dessa pandemia seria um caso de jogar aí na tela? Teatro de arena, teatro em praça pública, por exemplo, não é? Mas aí, por exemplo, precisamos ter subsídios para fazer um teatro de arena, não é? Claro que podemos fazer. Uma das mais belas montagens de Shakespeare que eu vi, o texto A Tempestade, foi dirigida por Peter Brook, esse diretor inglês, na rua. Foi um espetáculo maravilhoso, lindo, comovente, elegante, de bom gosto, e foi na rua. Claro que com subsídio. Mas o teatro de arena, Jander, por exemplo, é uma grande saída. É uma grande saída. Na rua. É o teatro voltando às suas origens, né? Porque lá na Idade Média também, ele é feito em praça pública. Em praça pública, sim. E tal. Então, assim, aquela coisa que a gente acabou de falar, o teatro ele vai achar jeito de sobreviver, porque gente de teatro também, gente, é gente complicada, sabe? Não é qualquer um que derruba a gente, não. A gente não é... a gente não está nem morto, meu amor. Está pensando o quê? Né? Olha só, você tem oficinas de teatro lá no seu teatro, então, escola e tal. Qual o conselho que você daria, então, para um jovem, um adolescente hoje que pretende fazer teatro? O que você falaria para ele? Opa! Eu diria para ele entrar em oficinas e procurar, ou ir para a Universidade de Brasília, falando de Brasília, Universidade de Brasília, Dulcina, IESB, tem cursos de teatro, temos as oficinas também, com cursos de teatro, e aí, sobretudo, o que é mais importante, passar a conhecer companheiros de teatro, e começar a criar projetos junto com eles,
a fazer, a errar juntos. Porque eu digo para os meus alunos de teatro que o certo é uma porção de errados juntos. Se você pegar o certo com uma lupa, você vai ver que está escrito errado, 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 que aí surgiu o certo. Então, errar juntos, com grupos, não sozinho, com grupos. As oficinas podem ser um bom termômetro até para esse adolescente saber se é realmente o que ele quer ou não, né? Sim, sim, sem dúvida. Sem dúvida. É rápido, é compacto. Eu digo que sim. Ai, que maravilha. Projetos, tem alguns em mente? Olha, a pandemia vai passar, o teatro vai voltar, e aí nós vamos assistir o quê de Alexandre Ribonte? Olha, WC, que é um espetáculo que fala de um político corrupto. Três Mulheres Baixas, que já teve em cartaz algumas vezes, e que a gente vai voltar com ele, que é sobre mulheres, feito com 3 atrizes, um espetáculo sobre mulher, 3 Mulheres Baixas. Se tudo der certo, vou fazer Histórias de Quarentena, um monólogo, que é ótimo para uma época de afastamento. Não poder juntar muita gente, aí eu ensaio sozinho esses projetos. Também estou escrevendo um romance agora, no momento, aqui em casa, sentadinho aqui em casa, escrevendo um romance. É o primeiro? Não, é o 4º ou 5º. Chique. É o 4º ou 5º. Então, estou escrevendo. Projetos é o que eu mais tenho. Amém. 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 O Pedro está mandando um recado para você. Acho que é quase uma proposta indecente. Vou te mandar um livro de poesia meu. Oba! Que a quarentena seja de inspiração poética. Amei suas falas sobre teatro e poesia. É isso aí, Pedro Ivo. Vamos juntos, sempre. Pois é. Então é isso, gente. Olha, já chegamos 1h30, que era a proposta aqui. E assim, cara, eu tô muito, muito, muito feliz. Eu também. E muito as expectativas. No início, eu até falei com o Pedro, falei, Pedro, eu não conheço o moço, será que eu vou conseguir conversar com ele tanto tempo? Eu falei, Marcos, vamos no improviso que a gente chega lá. E eu queria dizer que foi assim, um prazer enorme. Você enriqueceu e muito a minha vida, a minha experiência enquanto pessoa, indivíduo, né? Como professor, como criatura LGBT, como escritor, como ator. E assim, cara, eu tô arrepiado, tô muito feliz. E gostaria de agradecer imensamente também em nome do nosso coletivo, tá? O coletivo, para quem está assistindo não sabe, é um coletivo de escritoras e escritores LGBTs aqui de Brasília. Então, são escritores, todos escritores LGBTs. E antes que alguém perguntou aqui, mas é um gueto? Não, gente, não é um gueto. A gente só se juntou, os iguais e os malucos, para falar de literatura, porque a gente também, né, precisa se juntar, porque é complicado ser LGBT no Brasil, mas enfim. Então, assim, foi um prazer enorme. Eu espero que as pessoas que assistiram tenham gostado. Eu vou tentar salvar essa live para tentar colocar no meu canal do YouTube. Eu acho que o Pedro vai fazer a mesma coisa e deixar a live disponível no Insta do grupo, do coletivo, e no Facebook, tá? Do coletivo. Para quem tá assistindo a gente e não sabe qual é, meu pai, não tem como eu escrever aqui. Jander, ou Pedro, alguém, escreve aí o Insta do coletivo, com todas as letrinhas. Deixa eu ver, não acho que dá para eu escrever mesmo. Para que o povo possa seguir lá a gente. Vamos ver se eu vou escrever certo, né? LGBTQ. Não sei se tem DF. Tem DF, gente. Aquele que não sabe o próprio endereço. E sigam a gente, sigam o Alexandre também lá nas redes sociais, ele está no Instagram. O seu Insta, Alexandre, é a.ribonte. Mas eu participo muito mais do Facebook do que do Instagram. No Instagram eu fico confuso. Eu gosto do Facebook. Não tem quê? Ou coisas falando que não tem quê. Vamos lá, esse aqui. Então, no Facebook, como é que as pessoas fazem para te encontrar?
Alexandre Ribonte. Só colocar na barra de busca lá, Alexandre Ribonte. Vai me achar bonito e faceiro. Linda, né? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, foi um prazer. E quando passar a pandemia, eu tenho um canal no YouTube que eu falo de cultura, de política, de literatura. Eu já quero deixar aqui um convite. Passou a pandemia, eu gravar um vídeo com você lá no seu teatro. Oba! Pode ser? A gente vai... A gente repete algumas coisinhas, mas aí o papo ao vivo mostrando o teatro, ok? Tá então bom. é isso. Tchau. Alexandre, mais uma vez, muito obrigado. Valeu mesmo. Eu que agradeço a você e ao Pedro Ivo, agradeço mesmo essa oportunidade de trocar ideias, de amaciar a quarentena, de explicar a que a gente veio, o que a gente faz na vida. É sempre uma grande oportunidade. Obrigado mesmo do fundo do coração. Muito obrigado. Sinta-se abraçado por todos do coletivo, por um coletivo inteiro. Tchau. Tchau. Como é que sai?